Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós para mais A Nossa Voz. E hoje trago-vos aqui uma mulher particularmente especial. Não só por toda a sua carreira profissional, que é de veras inspiradora, como foi também a mulher, a pessoa que esteve no meu parto com o Namô. Ou no parto do Namô, na verdade, não é? Comigo, acho que posso dizer assim. Então vou-vos apresentar a Radmila, a doutora Radmila. Eu trato-a sempre por tu. Isso mas, mesmo. Radmila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por teres aceito este convite, ainda por cima no dia de hoje, que fazes anos. Portanto, é duplamente especial. Obrigada mesmo por vires passar aqui a tua voz, o teu conhecimento, um bocadinho daquilo que eu conseguir espremer de ti, no bom sentido. Então, normalmente as pessoas que me acompanham sabem que eu nunca preparo perguntas e deixo sempre que a conversa flua, como é na vida. Mas para ti, e exatamente porque eu sei que és um poço de sabedoria, eu senti essa necessidade, vou dizer assim, de preparar um bocadinho alguma pergunta, só porque é tanto a área de conhecimento que tu tens que rapidamente podíamos ir para um lado ou para o outro e pelo menos eu não queria, eu sei que 45 minutos, mais coisa, menos coisa, não é nada, mas eu realmente não queria que uma ou outra pergunta que eu considero essencial me escapasse no meio da fluidez da conversa. Então, para ti, eu preparei umas perguntas e ainda pedi ajuda a duas amigas minhas que também te conhecem e que também têm assim, esta visão para também trazerem as suas questões. Porque acho que assim, mais do que uma cabeça, não é? Costuma ser duas cabeças pensam melhor que uma, ou como é que é? Bem, qualquer coisa assim, não importa. Então, muita gratidão por teres vindo. E vou começar já por te perguntar, só assim, de uma forma geral, mas também com o teu coração, quem é Radmila? Uma boa pergunta. Eu coloco esta pergunta muitas vezes a mim mesma. Em primeiro lugar, a mulher, a mãe, a médica e aquela que ajuda outras mulheres a serem mães ou entrarem neste projeto. Nada mais. Uma pessoa que está na busca de quem é há muitos anos, então sempre de novo se reencontra, né? Ou encontra de novo. O maior tempo da minha vida fui trabalhando como médica ginecologista obstetra, sou também terapeuta da experiência somática, como também de Identity Oriented Psychotraumatherapy. Então, estou sempre ligada, e desde que sei para mim, estou sempre ligada ao corpo e à psique. Sempre estes dois lugares foram sempre os lugares que me interessavam e como é que se juntam, como é que eles colaboram um com o outro e o que é que servem. Então, se me pergunta o que é que sou no parto, uma parteira, médica parteira, quando estou em casa. Quando estou no hospital, sou médica, mas mais conduta de parteira. Sou a pessoa que introduziu parto na água em Portugal, que neste momento já estagnou outra vez, mas mais tempo ou menos tempo vai abrir. Se Deus quiser. Pronto. Tenho 3 filhos, tenho uma clínica, como sabes, que tenta viver uma medicina de dentro para fora. Medicinas é eu acho que a única clínica que conheço que trabalha a nível da saúde, não de fora para dentro, mas muito de dentro para fora. Como é que autorregulações podem trazer saúde? Muito bem. Tu há pouco estavas agora aqui a dizer que, em termos profissionais, és uma médica que procura ajudar outras mães, outras mulheres. És uma mulher que procura ajudar outras mulheres
também a viverem esta experiência da maternidade e depois sempre com essa ligação entre a psique e o corpo. Eu acho que posso entrar por aqui, realmente, e eu tive esta experiência contigo, que apesar de ter sido só no final, tu ainda me disseste, e muito bem, Lisa, eu não sei se devia aceitar, porque tu já estás na reta final, e eu gosto muito de fazer este trabalho de consciencialização com a mulher, neste caso grávida, ou se calhar até em pré-conceição, para ela própria, eu vou trazer com as minhas palavras, não é? Para ela própria se autoconhecer ainda mais e toda essa experiência e essa evolução em termos de consciência também poder ser vivida tanto no parto como depois no ser que nós em si recebemos. Eu considero uma pessoa que trabalha o autoconhecimento, também já com muitos anos, tanto na parte terapêutica e como para mim. Mas sem dúvida que fez-me perceber que até no parto, não é? Que realmente nunca, aliás, em tudo, nunca nada é por acaso e até no parto é preciso termos especialmente atenção a tudo. Porque às vezes certas emoções, até desejos, até tudo, não é? Eu recordo-me, por exemplo, de mães que já conheci até em termos de consulta, de clínica, portanto, que, imagina, tiveram desejos de cerejas e que não era propriamente o fruto especial para elas e, de repente, a filha que nasceu é que adora cerejas. Por exemplo, coisas assim. Ou seja, realmente há dois seres fundidos num corpo, mas há duas energias. E tudo pode influenciar e a mãe muitas vezes pode estar a expressar uma energia e a influenciar outra, portanto há ali duas energias que se influenciam e realmente se pudermos então olhar para o momento de gestação com tudo aquilo que ele nos traz, é incrível. E tu fazes muito esse trabalho, isto para chegar aqui. Então tu fazes muito esse trabalho com as mulheres, não é só conduzir um parto, que ok, até é na água, ok, até é de uma forma natural, que é incrível, mas não é esse o resultado final, não é para o resultado final, é toda a experiência em si. Queres-nos começar por falar assim um bocadinho, ao longo destes anos de experiência, o que é que tu tens visto, assim, dentro do que der, sucintamente, o que é que tu tens visto, o que é que te apaixona, que grau de evolução é que se consegue, enquanto mulher, a trabalhar nisso tudo, também aproveitando esta fase tão especial da nossa vida? Pronto, a gravidez em si tem um impacto enorme e começa com o impulso. O primeiro impulso que existe, impulso na mulher desejar uma criança. Naquela altura já começa-se a criar um ambiente, digamos assim, para este ser que quer vir ter connosco, ou com a mulher que deseja. Então, no momento quando existe o encontro destas duas células tão importantes, que são células que determinam o feminino e o masculino, digamos assim, a partir daquele momento começa aquilo que somos nós. Naquela altura não há coração, naquela altura não há cérebro, naquela altura há duas células. Significa, a memória celular, né, é o primeiro que nós temos, primeiro impacto que nós temos no nosso sistema. Okay? Significa, como é que chega a isso? Uma célula ressoa. Uma célula, um ovo, ressoa. E com esta ressonância, busca ou dá informações ao esperma para chegar até lá. Depois existe este encontro onde ela própria, depois, a célula, decide quando abre o que entra e quanto o que entra. E a partir dali começa aquilo que se chama a existência da psique. Significa, se vocês imaginam que acontece qualquer coisa naquele processo, desculpa, naquele processo, que acontece qualquer situações traumáticas, naquele primeiro impacto, então, a partir dali começam a haver muitas células, milhões de células, bilhões de células. Okay? Então, cada célula vai ser infectada com esta situação. Por isso é que cada impulso na vida, seja o que for, seja o primeiro momento, o primeiro impacto do encontro de uma célula com o esperma, seja o primeiro impacto de acabar de embriogênese, ou o desenvolvimento do crescimento da criança, ou a maturação da criança, cada uma destas três etapas que existem durante a gravidez dá um impacto, informação sobre futuras situações que se determinam, que falam sobre isso. Estes 9 meses são 9 meses que determinam o que é que nós vamos levar para a vida e o que é que vai ser o nosso trabalho na vida. O meu trabalho na vida não é ser médica. O meu trabalho na vida é chegar mais
rapidamente possível, a minha essência, a quem eu sou. Aquele lugar deste primeiro encontro entre ovo e esperma, no fim, que acaba de acontecer no fim da nossa vida. 9 meses de gravidez são o tempo onde a mãe transmite à criança numa simbiose que existe só ali. Não? Relações simbióticas, saudáveis, 9 meses. Isto é o que o corpo ensina. A partir dali, já a simbiose não é mais uma relação saudável. E por que existe esta simbiose? Para simplesmente haver uma inconsciente gravação, vibração nas células que vai determinar este ser, este indivíduo que vai nascer. Significa, não é só a genética, não é só o que é que vem, de onde é que vem. É a informação celular, a informação no corpo da mulher, a informação nas águas da mulher, que vai ser transpassada, né, pela criança, e a criança depois, quando nasce, ela vai trazer a informação que precisa de ser trabalhada. Então, não é tipo, uau, vamos viver um gozar a vida. Né? Não se trata disso. Trata-se, vamos buscar, vamos avançar com um processo transformador além daquilo que a mãe conseguiu. Então, é um processo transformador, muito transformador, e um processo que, obviamente, por causa disso na mulher, traz esta sensibilidade apurada de todos os sentidos, do sentimento também, sensações, de tudo isso. Viver uma gravidez sem esta consciência, não é? A gente perde muita informação e a gente perde também de transpassar a consciência à criança. E realmente a mulher, quando está grávida, tem mesmo os seus sentidos super apurados, não é? Tem. O nosso olfato, o paladar também altera. Tem. Portanto, tendo consciência, levando-nos a outro estado de consciência, o ganho é muito grande. E como tu dizes, também para a criança. E já agora, tu estás a falar do encontro entre o esperma e o óvulo. Eu vou um bocadinho antes. Por exemplo, na gravidez da Lua, eu estava na Costa Rica e estava a fazer uma cerimónia, já contei isto, acho que não contei aqui no podcast, mas contei num post no Instagram. Estava numa cerimónia e recordo-me perfeitamente de sentir a presença, pode soar estranho, se calhar para algumas pessoas, mas ainda assim eu vou-me permitir dizer aquilo que senti a presença de uma energia e senti mesmo que era alguém num plano ainda energético predisponível a entrar se eu e o Nuno nos abríssemos a tal. Portanto, se houvesse esse óvulo e esse espermatozoide para... E curiosamente, ou não, 15 dias depois, Radmila, aconteceu eu engravidar. E veio a Lua, que muitas das pessoas que nos acompanham sabem quem é. Ou seja, mesmo antes desse encontro, também já há aqui uma alma, uma essência, um espírito, o nome que lhe quisermos trazer, que também já traz a sua bagagem de que vem evoluir. E por isso é que se diz que nós escolhemos os pais. Isso mesmo. Esta tal energia que tu falas, para mim, começa a densificar-se com o desejo de ter uma criança. Agora repara, o desejo de vez em quando percorre 10 anos antes da criança chegar. Uou. Significa, o que é que esta energia capta? São mais 10 anos que nós até esquecemos o que é que se passou ali. Isto é uma percepção que eu tenho já há muito tempo, que este lugar de desejo, o lugar de querer, são dois lugares muito diferentes. O lugar de desejo é uma energia muito fina, é uma energia muito, muito difícil a ouvir. O de querer é muito física. Se a gente desse sons, a gente fazia bum, 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 é do corpo. E a outra é... Então imagina que há muito bum, 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 você não vai notar, você não vai ouvir esta outra energia. Então é preciso muita presença, muito contacto consigo mesma, para a gente ter esta percepção também da presença deste ser antes. E pode-se sentir que mais estamos presentes, né? Vamos lá ver, a sociedade que nós vivemos não é uma sociedade que ajuda nisto, né? A maneira como vivemos, a rapidez da vida e tudo isso não ajuda. Mas eu acho que estamos, neste momento, a acelerar mesmo num nível totalmente diferente, onde estas situações vão ser importantes e a gente vai chamar, digamos, conectar com esta energia previamente de nós engravidamos. Então, mas isto é, vamos lá ver, estas são as informações que nós temos que eu não consigo comprovar, nem quero comprovar. Sim, né? sim. Mas para mim, durante este tempo, 40 anos de medicina, 40 anos de trabalho na ginecologia obstetrícia e muito na obstetrícia, foi o ensino que eu recebi.
pelas pessoas com quem trabalhei. Tu estudaste onde? A tua formação original? Em Berlim, na Alemanha. Tu és alemã, Na sim. Alemanha. E há quantos anos estás em Portugal? Em 91 cheguei cá. Ok, já... Então já há um bom tempo. Sim, já és quase mais portuguesa. Mais tempo do que em qualquer outro lugar na minha vida. Porque eu sou nascida jugoslava, este país já não existe mais. Aos 11 anos passei a viver na Alemanha, 22 anos, e depois, com 33, cheguei cá. Sempre aí em bons números, é? 11, 22, 33. É interessante, não é? Interessantíssimo. Por acaso. Então, olha... Deixa-me só curto, só Força. dar mais uma informação. O processo da gravidez é um processo fora de tempo. É um processo que promove que se transpassa a informação. Por isso que existem estas mudanças no corpo feminino também. Okay? E por isso que a sociedade vai ter que mais e mais trabalhar nesta direção, que a mulher grávida possa ficar em mais espaços para ela, em mais contacto com ela, e que tenha proteção de fora, que possa viver este tempo com maior consciência do que acontece agora. Pois, não acontece nada, não é? A mulher grávida continua a disparar, entre aspas, para todo lado, ter que atender tudo, trabalhar, fazer acontecer, e por isso acaba por ter muito pouco espaço para vivenciar com consciência. E durante estes 9 meses existem 3, na medicina nós falamos trimestres, mas isto não é por acaso. Cada um destes é um processo fechado. O primeiro é criar os órgãos todos. O segundo é crescer. O terceiro é maturar. Então são 3 processos fechados, como se fosse, tem que imaginar como se fosse uma bola, mais uma bola, mais uma bola, e depois pode-se prolongar. Depois do parto temos mais 3 meses até o intestino e flora intestinal se estabelecer. Exato. Então estamos aqui andando a criar bola por cima de bola, bola por cima, mais complexidade, mas sempre do mesmo assunto. E se houver algum toque no início, está posto o quê em causa? A identidade da pessoa. Pode haver desde o início de desenvolvimento na barriga da mãe uma perca de identidade ou uma necessidade de identificação com a mãe, por exemplo, para poder sobreviver. Nós podemos perder o contacto direto com quem nós somos desde muito precoce. Isto é ruim? Não. Isto não é ruim. Isto é depois um grande trabalho que se vai fazer e alcançando outra vez o contacto com a sua própria identidade, se liberta muita energia que vai ajudar não só esta pessoa. Exato, pois é o desafio que a própria pessoa traz. É isso. Seja no espaço de família pequena, seja família grande, seja no grupo de uma aldeia, de uma cidade, de um país, estas energias, estas transformações que acontecem, atingem muitos. Não só a pessoa em causa. Significa não há trabalho individual. Exato. Cada trabalho individual de nós todos. A física quântica diz que é sempre é um campo que se abre e que fica disponível para todos, não é? Portanto, o trabalho de um, na verdade, também abre esse campo para outros. É. Isso mesmo. Olha, então, a nível desta consciência que estavas aqui a trazer, nestes anos todos que tu tens de experiência e também este apuramento que tu tens para além do conhecimento e da visão médica ou mais académica, também tens um outro lado muito especial. O que é que tu vês que a consciência que a mulher tem sobre si própria e o corpo ajuda no parto e ao contrário, a não consciência, o que é que também pode desajudar no parto? Que mais consciência e contacto da pessoa para ela própria existe, mais autonomia no parto próprio é possível. Significa menos surpresas acontecem no parto, menos traumas de repente aparecem no parto, menos risco para esta pessoa. E quem diz parto diz no fundo toda a gestação e também pós. Isso mesmo, não, mas de qualquer modo, o que é importante perceber? Muitas pessoas querem hoje em dia, em casa, e sozinha, e sou uma doula, isto é algo que, se fôssemos mesmo desenvolvidos, altamente desenvolvidos, em contacto connosco mesmos, com o nosso corpo, nós tínhamos suficientemente avisos para evitar situações ruins. Não somos. Nós somos muito,
o nosso ponto de dentro, não caçamos tanto. Por causa destas situações traumáticas, desta concepção que eu estive a falar, muitas vezes não temos este contacto com a nossa essência, com o nosso dentro. Então estamos muitas vezes nos filmes à volta. Tipo, eu quero água, eu quero em casa, eu quero sozinha, eu quero natureza. Não é isto. Isto acontece por si próprio. O que é que eu preciso fazer é o trabalho consigo mesma durante este processo, é ir aos lugares como que eu nasci, né? Quais são as experiências que eu tenho com minha mãe, como é que eu reajo à minha mãe, porque não esqueço, o primeiro trimestre é o momento quando se fala de quê? Eu na relação com minha mãe. O segundo trimestre é quê? Eu comigo mesmo. O terceiro trimestre é eu e o pai e o mundo. Então, cada um destes temas vai ser trabalhado durante a gravidez, vai existir durante a gravidez, vai ser movimentado durante a gravidez. E cada um destes lugares tem história daqui, de agora, tem história da mãe, de onde é que eu venho, da mãe, da nossa que é mais para trás. Há muita informação por ali que está a mover. Uau, que bonito. Ou seja, tu com as tuas mulheres trabalhas nesse primeiro trimestre um tema, no segundo trimestre, no terceiro trimestre outro. Isso. Eu aviso, não é por acaso que o vômito aparece quando? As mulheres grávidas vomitam quando? Logo nos primeiros, exato. Porquê? Nos primeiros meses. Porquê acontece isso? Porque existe um assunto entre mãe e filha, mas biologicamente a biologia não entende, isto é minha mãe, mas eu sou uma outra mãe. Ou seja, é uma limpeza energética até se calhar mais do que um vômito físico, vamos dizer assim. É físico, mas físico, tudo é físico e tudo é energético. Mas não porque eu precisasse expulsar o alimento, mas se calhar porque energeticamente eu estou a expulsar também, a limpar qualquer coisa, a abrir um caminho. Isso mesmo, qualquer. Limpar alguma coisa que tem a ver com o encontro entre mãe e criança. A mulher que está grávida era uma criança de uma mãe. E existe uma experiência deste primeiro tempo na barriga. E esta experiência não é uma experiência explícita, é uma experiência na nossa célula. E a célula vai reagir. É o estômago, é o nosso sistema. E realmente o vômito, em muitas culturas, é uma purga. Por isso é que eu estava a trazer esta... O que é purga? Purga é uma limpeza. É? Em muitas tribos, às vezes eles até tomavam plantas, olha, até eu se calhar vou comparar e peço desculpa, mas, por exemplo, até nós vemos um animal, por exemplo, um cão, às vezes quando ele precisa de ir vomitar, ele vai buscar ele sabe selecionar as suas ervas na natureza, não é? Sim. Ele mastiga para conseguir fazer aquela limpeza que precisa. Então há muitas tribos, e eu que dei a volta ao mundo consigo mesmo dizer que há muitas pessoas que, não estamos a dizer um vómito, num caso uma gastroenterite ou assim, não é? Estamos a dizer numa situação específica em que pode ser essa limpeza. E se calhar então se calhar não, de acordo com o que estás-me aqui também a fazer, se calhar estou a divagar, mas esta mãe, que também já foi a filha de outra mãe, está a limpar qualquer coisa em si para agora poder acolher um outro ser e ser ela a mãe. Se calhar, não é? Abre-se aqui um espaço também. É um lugar, porque obviamente quando tu vomitas, tu pões para fora algo que não consegues digerir. E este algo não é só físico. Muitas vezes se desencadeia com um alimento qualquer. Isto não quer dizer que é só alimento. É sempre alimento e o alimento psíquico por trás, pelo menos. Estes dois, pelo menos. Então, é sempre bom ver o que é que se passa, onde é que está o fator de stress, né? Qual a memória está na célula. Quase estou com vontade de ter mais uma gravidez só para experienciar tudo isto outra vez. Não, é um tempo muito rico, e tu sabes isso. É um tempo muito rico. E, para algumas pessoas, é um tempo muito difícil de gerir. Ok, se fica nós não somos todos no mesmo lugar. Mas eu acho fascinante realmente o trabalho que tu fazes, repara, porque em vez da pessoa viver só uma gestação, eu sei que a maior parte das mulheres vive apenas a gestação, eu estou a dizer, uma não é no sentido de se é uma ou se são 6 ou se são 10, é uma no sentido, ok, estou grávida, mas toda a vida está a acontecer e tudo o resto é de tal ordem pesado no sentido de ocupar o meu tempo, que eu não tenho a tal consciência e o espaço para viver a gravidez como o grande meio de desenvolvimento pessoal que também é. Como tu também levas, como estás aqui a dizer, não é? O primeiro trimestre trabalhamos tudo isto. E eu poder trabalhar tudo isto, trazer à minha consciência, processar, digerir, limpar, fazer tudo o que eu tenho a fazer dentro da possibilidade, porque certamente é um caminho para toda a vida, não é? E depois no segundo trimestre, e depois o terceiro trimestre, cada um com os seus temas respectivos. Isto é um processo lindo. Portanto, são 9 meses de uma grande oportunidade, de uma grande evolução espiritual e desenvolvimento humano. É um processo lindo e um processo duro.
Exato, e que pode ser duro, mas nesse sentido, pá, incrível, porque eu pelo menos vejo dessa forma positiva. Não estou a dizer que muitas vezes pode não gostar, mas se a pessoa vir nesse sentido evolutivo e libertador, deve gostar, mas a seguir é sempre melhor, Claro. não é? É para soltar qualquer coisa. Claro, Não sei, pelo menos definitivamente vale a pena entregar-se a este momento fora do tempo, fora do espaço, porque estes 9 meses é sempre início até fim. Pode ser 9, pode ser 7, pode ser o que for, início até fim. E este tempo, estes 9 meses, determinam depois a nossa vida com a família. Por exemplo, eu desenvolvi uma ferramenta, né, que eu chamo Espiral da Vida, onde eu trabalho mesmo com isso, né? A minha primeira autonomia é o meu nascimento. A segunda autonomia é quando eu saio de casa dos pais e começo a ganhar o meu próprio dinheiro. Antes disto, são 9 meses de gravidez. O que é que isto quer dizer? 9 meses se alarga a 22, 23 anos. O que é que, quando falo com as grávidas, muitas vezes, o último tempo antes do bebê nascer, eu digo, experimenta viver em coisa boa. Porque estes 3, 4, 5 dias, uma semana, podem ser meses depois do parto. Então, não entrar em muita turbulência, mas sim em muito espaço vosso, né? Não esperar que comece o trabalho do parto, mas sim gozar aquilo que tem agora e aqui. Né? Então, é uma escola. Eu, por acaso, é uma escola. Como te apanhei nessa fase, tu disseste-me isso. Agora, vai, faz tudo o que te faz feliz. Só me recordo disso. Eu cheguei a casa e disse, olha, Nuno, a Radmila disse-me para eu ir ser extremamente feliz. Portanto, o que é que me apetece fazer é tudo o que eu vou fazer. Se fosse ir ao mar, era ao mar. Se fosse, sabes, tipo, estar muito consciente de o que é que me apetece. Portanto, lembro-me muito bem disso. Eu até achava que era para eu relaxar e, portanto, para poder dilatar quando chegasse à minha altura. Achei que fosse por isso que me tivesse a dizer isso. Luísa, repara uma coisa. A ser que vai ter connosco é um ser aparentemente incapaz de sobreviver sozinho. Não é aparentemente, incapaz fisicamente. Mas é um ser muito mais elevado do que nós. Aliás, nós fazemos só tipo como se fosse um funil. A gente vem de um espaço muito largo e vai, entra no corpo e vai ser sempre menos. E só depois, pelos finais da nossa vida, começamos outra vez a abrir este funil. Eu, por acaso, tenho essa consciência, porque eu sinto mesmo, por exemplo, agora com o Namô, eu olho para ele e o olhar dele é 100% amor. Eu sinto mesmo. Sabes, quando tu sentes mesmo a energia de um bebê. E não é dele, deve ser todos os bebés, não é? Eles vêm nessa vibração 100% amor. Não há julgamento naquele olhar. Eu posso estar toda descabelada, despenteada, seja como for, e ele olha-me completamente em amor. Isso é tão bonito, é perceberes mesmo que nós viemos daquele estado mais elevado, como tu estás a dizer, e de repente, com todo este processo de socialização, de formatação, etc., vamos-nos... Mas hoje, logo quando se chega à célula, o que é que acontece? Como que nasceu o universo? A mesma coisa. Não? Existe um boom, um Big Bang, né? Uma explosão, e depois... Expansão, contração. É isso mesmo, depois a matéria. Né? É a mesma coisa que acontece aqui. 2 elementos se encontram e fazem que nasce o universo. Olha, e agora sem estar aqui a falar do parto, porque lá está, eu sei que dava, não é? Lá está, é um poço de sabedoria, mas eu também quero trazer muito à parte da saúde da mulher, porque eu fiquei, e repara, eu volto aqui a dizer, eu trabalho neste meio, portanto, toda a minha consulta é sempre, nunca é prescrever um medicamento homeopático só de uma forma física, é indo muito ao encontro da pessoa em si, e não da doença ou do sintoma só. E ainda assim eu fiquei fascinada quando tu te viras e dizes, no teu cuidado, olha Lisa, agora deixa-me ver a tua maminha, e tu, através até da mama da mulher, viraste e disseste, tu és uma mulher que dás muito, dás, e já não me recordo depois de tudo o que tu disseste, mas eu fiquei, caramba, uau, como é que esta mulher, desculpa a expressão, mas foi mesmo, fiquei inacreditável, como é que esta mulher olha para a minha mama e sabe-me dizer, através da mama, um bocadinho mais de mim. Portanto, quem vai a uma consulta contigo, que é o meu caso, portanto eu posso falar por experiência própria, és fascinante até, porque para além desta via profissional muito boa e que traz segurança, não é? Por isso também te procurei para o parto,
de todo o teu historial em si profissional, também tens uma sensibilidade incrível e muito apurada, porque não é qualquer ginecologista e obstetra que vai por aqui, e tu trazes a numerologia e de repente consegues perceber a mãe, o pai, a relação, o isto, aquilo, a data que o bebê vai nascer e o que é que ele também traz, mais ou menos, entre algumas propostas, para a sua vida, até para o parto, como percebemos, mas também através da própria forma da mulher, não vou dizer fisiologia só, mas se calhar também, tanto através da mama, através do útero, a posição, se estava mais reto ou se estava mais encostado ao ovário, ou, o que é que tudo isso quer dizer? Portanto, há aqui um grau muito apurado realmente de olhar para a mulher. E isso é fascinante. Então, eu não sei se vou saber colocar as perguntas de uma forma que consiga espremer bastante de ti, mas a minha, não sei se é pretensão, mas eu pretendo realmente chegar aqui. Então, da saúde da mulher... Vou voltar curto, sim. até o parto. Só mais uma vez terminar curto. Falamos sobre situações lindas. E não esquece que existem muitas situações que não são lindas e que existem muitas situações traumáticas transpassadas às mulheres durante o trabalho de parto. Então, só gostaria de dizer, isto é importante percebermos quanto é que é necessário fazer o shift neste lugar, porque como nascemos vai definir como é que vai ser a nossa sociedade. Aliás, vai antes, como somos concepcionados, ali vamos como nascemos e depois como vamos ser protegidos ou não protegidos. Nós trabalhamos na clínica muito com IOPT, Identity Oriented Psychotherapy. A Identity Oriented Psychotherapy diz, a única coisa que nós queremos viver, amar e ser amados. Isto são únicos propósitos da vida que existem. Tudo o resto é espuma, extras. Okay? Bom, vamos voltar ao corpo feminino. Eu sou a pessoa, acredito, mais rica que pode existir, porque eu trabalho com lugares que são lugares de criação. Como se fosse, no corpo feminino existe informação sobre como é que a vida tem que ser vivida, o que é pedido, porque imagina já a nossa anatomia, né? Nós temos um órgão que ninguém tem, os homens não têm. Exato, né? Um órgão que tem a capacidade de gerar... A clítoris é um órgão especialmente existente no nosso corpo para trazer prazer. Então, no fim, o que o universo transpassa com o nosso corpo a nós? A vida vale a pena só ser vivida se temos prazer. Se não há prazer, melhor não. Okay. Quantos de nós vivem assim? Poucos. Então, há necessidade de aprender mais. Em cada parte do nosso corpo, se nós soubéssemos ler, em cada 1 milímetro do nosso corpo, podíamos ter toda a informação sobre todo o corpo. Eu leio o corpo feminino. Okay? Eu leio na mama, a mama dá informações sobre como dar, receber, sobre a chakra do coração. Né? Mama tem a ver com as nossas mãos, mama tem a ver com dar, receber, né? E depois existem partes diferentes, órgãos diferentes, ou estruturas diferentes na mama, que determinam 2 informações distintas. A mama uma informação é acolher, a outra informação seria a trabalhar separação, né? Porque separar-se da criança, tudo isto vai andar pela mama. Isto é uma informação que a mama dá. Agora, no corpo feminino, você consegue ver quanto que a pessoa está bem no relacionamento. Você consegue ver quanto é que a pessoa própria se honra ou não. Quanto é que a mãe foi honrada, seja a mãe dela ou ela como mãe. E isto nós não somos muito boas nisto. Nós somos muito castigadoras de nós próprias. As mulheres são muito deve, não fiz, deve. E a sociedade, a vida que vivemos, traz muito isto. E o processo de culpa, não é? Isso. O processo de culpa se vai mostrar no corpo. Numa doença que se chama, por exemplo, adenomiose. Muitas pessoas têm sangramento, aquelas barrigas inchadas antes da menstruação e menstruações fortes, por exemplo. Né? Isto vem daquele lugar de nós chegamos a casa, primeira coisa que percebemos, tudo o que não fizemos. Em vez de primeiro ir ao lugar de honrar tudo aquilo que já foi feito. Já conseguimos. E não só o fazer, mas também do ser, conseguir ver beleza, conseguir alertar pessoas para algo. Né? Tudo isto. Não, a gente vai logo aquilo que não fez. Agora aqui de uma doença, já agora deixa-me perguntar-te sobre outra. Cada vez é mais conhecido casos de endometriose. Isto é uma endometriose no músculo do útero, adenomiose.
Sim, ou seja, na endometriose também dirias o mesmo? Tudo o que tem a ver com endométrio fala sobre conspurcação do feminino. Tudo. E a conspurcação pode ser feita de dentro, eu a mim mesma, ou pode ser feita de fora. Se está no músculo, é de dentro. Eu própria estou-me autopunir, sim. Quando é endometriose, muitas vezes existem histórias de abuso. E a história de abuso é muito comum. Eu trabalho como médica já há muitíssimos anos e, obviamente, logo no posicionamento na cadeira ginecológica se começa a perceber o que se passa e na reação dos músculos, né, quanto a defesa já ainda existe. Né? Então, percebe-se que existem situações que não foram fáceis. Né? E o mais difícil é quando crianças desde pequenas, na primeira fase de desenvolvimento sexual deles, tipo 4, 5 anos, naquela altura se são interrompidos no processo natural deles, que é um processo neutro, um processo só de conhecer prazer, nada mais, com influências de energias masculinas ou femininas de fora que são polarizadas. E isto traz, obviamente, que esta flor que começa aqui pouco a se mostrar, a desenvolver, pode fechar e pode trazer autoculpabilização, muito, né? Porque uma criança tocada pelo adulto e alguém pergunta na zona de prazer, do clítoris, da vulva, pergunta, gostas? Ela pode dizer sim. Em adulta, ela vai se castigar por causa disso. Significa, existe aqui muito processo de mistura destes dois lugares, né? Endometriose, em geral, é conspurcação do feminino. Ok. Tem a ver com, muitas vezes tem que se buscar um pouco o que é que se passa na história. E eu reparei também, por exemplo, que no meu caso, no pós-parto, o útero estava muito colado ao ovário esquerdo. É. Então tu disseste-me, tens aqui uma situação com a mãe, tens que deixar a mãe, tens que soltar a mãe. Ou seja, é uma sobreposição com a mãe, pode falar sobre... Numa certa altura, quando foi concebida, não ter havido desejo verdadeiro sobre isso, que a identidade foi já um pouco crashed, um pouco dificultada por ali, e isto pode trazer que a identificação com a mãe acontece. Okay. Porque a mãe é deusa. Se você imagina um bebê lá dentro, é como nós quando falamos de deuses. Então é contra os deuses, não vê os deuses. Né? A mãe não se vê quando estamos dentro dela. Né? Exato, então, e realmente só a Deus atribuímos o poder de criar vida. E a mãe cria uma vida. Então, um bebê que está ali... E quando não há condição na mãe de poder se entregar a uma gravidez em totalidade, a criança... Obviamente, ela não tem disponibilidade que precisava de ter e existem estratégias de sobrevivência, uma das quais é a identificação. Okay. E a identificação se mostra no corpo feminino com o útero que se lateraliza para um ou para o outro lado. Okay. Eu ia te perguntar isso, se por acaso para o lado direito era mais pai ou era... Depende se é destra ou canhota. Também isto depende muito, né, onde é que se encontra a orientação no sistema. Estão a ver o quanto é fascinante, porque isto realmente é um mundo, não é? Eu, pelo menos, a mim fascina-me. Pronto. É importante perceber, em geral, ao nível da doença, isto é tal coisa que é diferente na clínica. A doença, aquilo que nós chamamos de doença, e muitas doenças, não temos, há mais doenças, muitas doenças são a mesma doença. Okay? Aquilo que nós chamamos de doenças é uma tentativa do corpo de se adaptar a situações de stress. Exato. Situações de stress, vamos lá para trás, vem de onde? Trauma. E nós vivemos numa sociedade cheia de colesterol alto. O que é colesterol? Colesterol é uma substância que precisa para se criarem hormônios. Stress, claro. Esteroides, significa cortisona também. Mas também tudo o que é sexual, não é? É progesterona, é testosterona, é estrogênio, tudo vem dali. Se existem situações traumáticas não soltas no sistema, são guardadas na amígdala, no sistema onde se encontram as emoções do sistema límbico, se existem situações guardadas, o corpo vai todo o tempo estar na alerta e preparar-se para dar resposta a uma situação que pode acontecer a cada momento. Exato. Okay. Por isso é que estamos muitas vezes sempre em alerta, não é? Psicotrauma e trabalhar psicotrauma paralelo com cada doença é essencial. Uau! Olha, deixa-me ver aqui. Há aqui uma das minhas amigas que me pergunta assim: quais são as principais questões que as mulheres te trazem às consultas?
Sim, se tu trouxesses 3 principais, que são muito recorrentes. Vulvovaginites, né? Significa infecções na área daquilo que eu digo, existe no corpo 3 tempos. Né? Existe um tempo daqui e agora, existe um tempo do passado e existe um tempo do futuro. O tempo de agora se encontra na vagina, vulva, vagina, início do colo, né? Esta zona. Isto é um dos temas. Candidíases, por exemplo. Né? É um tema muito frequente, recorrentes, candidíases recorrentes. Significa infecção causada pela cândida na vagina. Né? A razão é muito simples. Né? Cândida é oportunista. Okay? E cândida é oportunista quer dizer, quando uma mulher permite que haja entrada dentro dela, seja na sexualidade, seja de outras maneiras, okay? Mas a sexualidade vai apurar isso. Mesmo na altura quando ela não quer, okay? Mas não quer ter problema. Imagina, já 3 vezes disse não, agora a 4ª vez digo sim. Né? Okay. Para não haver chatices no casal. O dia seguinte pode haver uma candidíase. Ou seja, uma mulher que tenha candidíase recorrente... Pode ter um assunto no casal. Ok. Pode ou ter ou se não for casal, pode ter esse assunto de ela não saber, se calhar, dizer um não ou de se respeitar mais ela própria, é isso? Não é o, é i. I? Há okay. um assunto sempre no casal. E há o assunto, obviamente, em termos das autoridades, outra vez, ou dos outros. O geral, ao nível do não, é mais bexiga do que a vagina. Mas o interessante na cândida é que a cândida existe no nosso corpo, naturalmente. Exato. Existe. Quando ela começa a existir a mais, é porque existe uma evitação de entrar no conflito para o seu território. Uou. Okay. Eu em homeopatia já tinha chegado ao ponto de perceber que cada vez que uma mulher me trazia uma candidíase, eu conseguia perceber que houve qualquer coisa forte a nível emocional. Mesmo que se calhar para outra pessoa pudesse não ser nada de especial, para aquela mulher é. E aí o seu sistema imunitário baixava e neste caso a cândida era oportunista e invadia. Luísa, mas eu não tinha esse apuramento de... Nós vamos ter que perceber uma coisa. Existe um lugar que é mesmo um lugar sagrado. E este lugar sagrado vai ser só sagrado quando nós mulheres percebemos que é sagrado. E nós não tomamos conta deste lugar de maneira como devia ser. Pois a mulher, como também está tão para fora e tão a correr e tão no stress, nem mesmo. Sequer... E esta sociedade traz muito uma sexualidade onde a mulher se torna muito mais objeto do que sujeito. Então existe muita negligência de nós mesmas ao nível daquilo que queremos, que não queremos. Estamos muitas vezes muito no serviço em vez de estarmos em nós para promover que aquilo que vem de fora possa crescer dentro do sistema. Não? Então há aqui um grande trabalho a fazer. Nós temos que nos conectar conosco e perceber quanta importância nós temos para este mundo mudar. Isto vai ser muito dependente da conexão da mulher com ela própria. Olha, pronto, já disseste aí pelo menos 2, não é? A adenomiose seria uma, né? Que é muito frequente, e outra é a cândida, né? Seria quistos no ovário também, acontecem muitas vezes. Outra vez, são 3 órgãos que falam. A vagina fala sobre aqui e agora, o quisto no ovário fala sobre o passado, né? E o útero fala sobre aquilo que para o futuro se projeta para o futuro. Então são 3 tempos que existem no corpo feminino. O quisto são lágrimas guardadas, é uma tristeza sobre a perca de alguém que me é muito familiar. Uma energia que ficou ali retida e densificou. Isso. Energia, tristeza, é uma emoção. Repara, a transformação no corpo pode acontecer só utilizando emoções. Sem entrar na emoção, não é possível. Vamos lá, curta o cérebro trino, só para dar esta informação, para fazer entender isso. Nós temos 3 cérebros. Né? Temos um cérebro que é o neocórtex, que é eu sei, né? Aquilo que é a minha consciência, aquilo que eu percebo. Né? Mas depois temos um cérebro que é o funcionante, que faz que nós vivemos, que é o tronco.
O coração bate com isso, eu não penso. Exato, O movimento do braço precisa não sei quantas instruções para se poder fazer este movimento. O corpo faz e faz com uma rapidez e com uma precisão sem engano nenhum, ok? Significa um cérebro muito rápido. O primeiro, o novo, é muito lento. Se tem 5 tarefas para fazer, já é muito. O outro faz centenas de tarefas em paralelo e nunca se cansa, nunca dorme, o coração bate sempre. Verdade. Okay. A respiração temos também, estas não é? Neste cérebro, no cérebro tronco, se encontra toda a informação gravada. Todas as estratégias de sobrevivência gravadas são ali. Se eu quero mudar um ser, eu preciso de modificar o lugar de estratégias, não é? Significa assim, já não é preciso mais estar todo o tempo em defesa para lutar, então é preciso dar esta informação. O que acontece? O cérebro, na segurança, percebe, está tudo bem aqui, não há perigo, nada disso. Agora, como é que isto vai chegar ao tronco? Tem que passar pelo sistema límbico. O sistema límbico é o lugar onde se criam as emoções. Minimamente uma emoção vai ser sempre necessária, minimamente, vai ser sempre chegar a ela, é a tristeza. A tristeza é o shift, é o momento quando a gente abre a mão a uma coisa e vai numa outra direção. Isto é a tristeza. Então, para podermos mudar qualquer coisa no nosso corpo, e o nosso corpo é a antena, não é a nossa cabeça. Está a ver? Aquilo que está gravado aqui vai criar a atração para chegar a esta pessoa, esta situação na minha vida. Então, para mudar esta situação, que tem gravação da minha família... Quando tu dizes aqui, deixa-me só, não me percas. Uma célula. É corpo, não é aqui célula. útero. Okay. Não, corpo todo. Okay. O corpo contém todas estas informações. Agora, imagina, repete-se sempre a mesma situação. Eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoas abusivas. Como é que eu vou mudar isso? Eu tenho que tomar consciência, eu vou ter que chorar o choro que é necessário, dar a zanga que é necessária, está a perceber? E só se viver esta emoção de uma maneira com dignidade, de uma maneira em mim, comigo, sem me abandonar, vai chegar uma onda para as células, eles vão se ajustar e a energia que eles vão vibrar vai ser uma energia diferente do que era antes. Tão importante o que estás a dizer, porque realmente quantos de nós, já passou, e não se permitem chorar. E não é porque, eu devia chorar. Acho que nem temos consciência, não é? Não. Tu também já me disseste isso, que eu devia ir chorar. Já me disseste qualquer coisa, já não me recordo agora porquê, mas também me disseste que eu devia chorar. E se calhar quantos de nós realmente, porque a vida continuou e olha, o pai já morreu, a mãe já passou aquele assunto, portanto tu prossegues na tua aceleração ou na tua vida e até estás bem, até não sentes que tenhas um luto a fazer, mas o corpo sabe. Mas o ovário pode ter. Exato. O ovário pode ter um quisto, por exemplo, que te vai avisar disso, não é? É tão bonito o que estás a dizer. Muito importante mesmo. No sentido, exato, da importância de uau, pelo menos. E não se foge de chorar só porque não se tem tempo. A única emoção que traz dor física é tristeza. Significa, eu podia também ir agora do outro lado e dizer, cada dor no corpo precisa ser chorada. E a dor traz choro. Aliás, o corpo faz depois. Quando a gente tem dor, a gente chora. É verdade. Okay? Basta olhar para uma criança, então, não é? É tão espontânea. Doeu, chorou. Isso. Às vezes pode não ser nada especial, mas ela reage logo ao corpo. Vamos ao raciocínio outra vez de volta. Então, se a dor puxa pelo choro, né? Então a dor é a informação que eu tenho para poder soltar algo, ok? E se eu dou anti-inflamatório, analgésico, o que acontece? Pois. Tampa. Passou? Não. Retenho, densifico, cristalizo. Não é? E depois, numa outra altura, vai aparecer outra vez, de uma maneira, outra vez tapar. Por isso é que a medicina traz os perigos e traz as cronificações, não é? Cronificações, não sei se diz assim, doenças crónicas. Sim. Porque, quê? Tampas. E neste caso estás a falar de um quisto no ovário, mas pode ser qualquer outro tipo de processo e de somatização. Qualquer outro tipo de processo. Infecção urinária, por exemplo. Quantas pessoas ou mesmo têm infecção urinária repetitiva? Chegando a outros patamares também, não é? Portanto, se imaginas que a infecção urinária tem um propósito, e o propósito da infecção urinária percebe-se nos cães, marcar território.
ok? Então, se ela tem este propósito, no momento quando eu estou a ter infecção urinária, eu tenho já um processo em resolução. Se eu dou antibiótico, eu vou fazer o quê? Eu vou interromper um processo em resolução. Eu não percebi a parte do marcar território. Eu percebo no cão, mas agora indo, por exemplo, para a mulher... Nós somos o animal mais desenvolvido. Temos estratégias de sobrevivência de todos os animais. Um dos quais é marcação de território é o cão. Luta para o território, o veado, por exemplo. Depois, ao nível de fertilidade e infertilidade, os sistemas dos lobos, ao nível de rim ou suprarrenal, são as ovelhas, por exemplo. Existem gente olhando todas estas informações, como se sobrevive, né, estão guardadas no nosso sistema. Por isso que nós temos responsabilidade para todos os outros animais. Uau. Então, se eu conto sempre a mesma história. Uma senhora vai para casa e estava estourada, trabalhou todo o dia, está cansadíssima. De repente, o telefone toca, ela vai ao telefone, melhor amiga dela, ai, preciso falar contigo, foi um dia horrível, eu vivi isso, aquilo. Ela diz, não, hoje não consigo, eu preciso descansar, amanhã estou para ti, ok? 2, 3 minutos, 5 minutos depois, a senhora está na porta e outra abre a porta e deixa entrar. Amanhã pode ter uma infecção urinária. Agora, interromper esta infecção urinária seria interromper um processo de se ganhar a consciência, como é que eu vou, próxima vez, né, marcar o meu território melhor e não deixar ultrapassar. Ok, colocar esse limite, vamos dizer então, assim. Então, pode ser que eu vou viver permanentemente este não saber dizer o não, não saber dizer o não, não saber dizer o não. Então, o corpo não me vai ajudar. Percebe? Por isso é que tem que se ter cuidado. Tudo o que a medicina sabe é muito rico. Mas tem que se ter a cautela e deixar espaço que o corpo possa dar as suas respostas. E isto é que nós na clínica trabalhamos muito, usando, por exemplo, este vaso terapêutico da Identity Oriented Psychotrauma Therapy and Theory. Isto quer dizer a terapia do psicotrauma orientada pela identidade. Significa, o único interesse que temos em tudo o que fazemos é mobilizar as capacidades do corpo de dar resposta, okay? E suportar, se a resposta é forte demais, esta resposta forte demais. Né? Mas isto é um lugar de mobilizar o sistema é rico e sabe. E os sintomas não são para ser combatidos, são para ser escutados, ouvidos. Olha, e agora, aproveitando isto e que estás aqui a trazer uma consciência tão bonita e tão importante, e associando assim a questões específicas, nestes teus anos de experiência, ou se calhar agora nos últimos, olhando para a atualidade, o que é que tu mais identificas que a mulher precisa em termos de empoderamento? Estávamos a falar aqui de colocar alguns limites, de ter esse espaço para ela. O que é que também identificas mais que realmente a mulher, para se poder centrar, e de tudo aquilo que tu vês também em contexto clínico, ela está realmente a precisar? Ela tem que perceber que ela é um contentor, que ela é a energia que contém. E com isto ela é autossuficiente. Exato, já o óvulo não é o que recebe, isso mesmo, e o útero é o caldeirão. É simplesmente, existe uma coisa, eu escrevi o meu doutoramento sobre prima femaleness, não? Então sobre como todos os corpos desenvolvem, em primeiro lugar na direção da mulher, se não acontecer qualquer coisa que interrompa este processo. Significa a mulher é terra, não? É o contentor. E este contentor tem que estar limpo com ela própria. Ela tem que estar bem com ela própria, centrada. Ela tem muitas ajudas. Ajuda é o ciclo menstrual. Não é pôr pílulas, não é não saber quando foi a última menstruação, não é ignorar que nós temos conexão com a Lua e temos conexão com os mares, com o movimento das águas. Não é para ignorar que nós somos 75% pelo menos água. Então, tudo isto funciona. Nós somos nós somos a energia, ou nós somos o vaso que pode assegurar a energia alta que vem do masculino. Significa, a mulher é muito completa, ela é um contentor, como se fosse um círculo, ok? Mas sem a energia masculina, nunca se torna espiral. Significa, para podermos levantar este círculo sempre a nível mais altos, é preciso união com o masculino, ok? Mas ela tem que se responsabilizar pelo este mundo. Não é de outra maneira, não é esperar até o mundo mudar e depois vou ser eu, não. Eu vou ter que me conectar comigo mesma, com quem eu sou, com o meu centro,
com os meus órgãos também, né? com minha natureza. A natureza, por exemplo, vamos lá a ponto muito interessante. Desejo de filhos. Então, ela deseja o filho, o homem diz que não quer, ela diz não quer. Não dá. Assim não pode funcionar. Eu não estou a dizer agora lutar contra, não tem nada a ver com isso. Mas existe um ser que é capaz de se conectar com energias que estão à nossa volta e tem um órgão específico para isso. Ela não pode abdicar deste lugar se ela sentir que isto é verdadeiramente assim. Ela vai ter que se conectar com isso até sair da dúvida que se transpassa pelo parceiro que não quer, né? Para poder depois abrir a porta para isso. É verdade, e tu estás-me a dizer, e eu pelo menos, como tenho o meu companheiro, não é? Há 20 anos, eu sei que quando eu estou centrada, quando eu sei o que quero, não estou a dizer que ok, acabo por o influenciar, mas muitas vezes sim. Porque quando nós estamos seguras daquilo que queremos, de repente em casal também há ali uma reorganização, e mesmo em família. É tão importante nós sabermos qual é o lugar que estamos a querer ocupar e o que é que estamos a querer. É tão importante realmente trazer essa perspectiva da mulher. Existe outro lugar que é muito mais pica-pica, que é o lugar de nós vamos ter que nos responsabilizar e autorizar para o nosso prazer. Nós vamos ter que libertar o nosso prazer. E temos que sair de coquetaria, não, vamos ter que saber que nós temos no corpo, não, uma sabedoria sobre isso e que nós somos responsáveis por uma sexualidade sana. A mulher não pode deixar-se invadir só porque é necessário, só porque o outro quer, não. A mulher vai ter que só para não perder o parceiro, só para não ter medo de ficar sozinha. Isso mesmo. E aqui também levas-me a uma perspectiva que tu própria também me ensinaste, o quanto é importante também trazermos a nossa voz. E já nem digo só na comunicação, até digo na sexualidade. Porque realmente, efetivamente, é Inês, efetivamente, até, como tu me ensinaste, a nossa parte aqui vocal, não sei se é a área da garganta, a laringe. Corresponde 100%, chapa à área de ginecológica. Até a estrutura, não é? Se víssemos, é visível. No parto, o que é que se diz? Essa analogia. Open the mouth, open the cervix. Significa, a gente pede à mulher para dizer aberto, para o colo abrir mais fácil. É incrível, não é? Portanto, repara, até assumirmos esta nossa voz. Não esqueça uma coisa, tudo começa com 2 células. Estas 2 células têm toda a informação. Então, todas as células são em contacto. Nós somos uma comunidade em permanente comunicação. Completamente, não é? Okay. E cooperação. Olha, Radmila, e para terminarmos, deixa-me perguntar-te, já que estás há 22, 33 em Portugal, ou vieste com 33? Desde os 33, sim, eu 30 anos aqui, mais ou menos. Sim. Vieste com 33? Qual era a pegada, qual é a pegada que tu gostarias de deixar em Portugal? Ou seja, de todo o conhecimento que tu trouxeste, tudo aquilo que tens feito, como é que gostavas que os portugueses e Portugal te lembrassem, te recordassem? É uma pergunta desafiante, talvez. A primeira coisa que eu gostaria só de dizer, tu contaste no início, mas tu consegues ler isto, ler aquilo. Não, eu não leio, eu entro em ressonância. Eu apenas abro o meu coração e entro em ressonância. Eu só trago em palavras aquilo que vocês já sabem. Significa, eu não sou guru. Sim, okay? sim, eu tenho esta capacidade de ressoar, até por causa de um trauma muito precoce que eu tenho desde a barriga da minha mãe, quando se aprendeu isto, muito sentir o outro e perceber o que o outro precisa. Isto é uma coisa. O que é que eu gostaria? Eu fico muito feliz se haver uma sociedade com mulheres que são sujeitos. Se são sujeitos, e não objetos, não é? E não objetos. E que sabem o valor que têm. Repara, o masculino é para concorrer. Energia masculina, stress, né? Isto faz parte de crescimento. Né? A energia feminina não concorre. Ela sabe de si mesma. Ela sabe que é única. Ela não se compara com outra. Sempre quando uma mulher se compara com outra, ela já está no yang. Ela já está no masculino. Eu vou só curto trazer isto, depois fechamos, claro que sim.
se tu vês como que o ovo cresce num basã para ovo próprio, para ovo num ovário. Desenvolve, está nutrido, tudo passivo, não faz ação. Tudo é passivo. Num certo momento, quando é certo, no momento quando estamos alinhados, na lua cheia, abre. E está expulso este ovo, como se fosse, sabe, no universo, naquele céu escuro, o astronauta que está expulso, não? Sim. Expulso. Sem problema. Sabe que vai ser acolhido. Ou seja, sempre de uma forma passiva, não é? Sempre de uma forma passiva e sempre sabendo o seu próprio valor, nunca perdendo de vista o seu próprio valor, sabendo o que é importante. Porque a trompa vai por cima do ovo. Não é o ovo tem que procurar a trompa. Não. A trompa procura o ovo. E depois entra lá dentro e a trompa tem lá umas mãozinhas pequeninas, né, e está a empurrar o ovo ao teu lugar certo. Significa, o feminino não é fazer. O feminino é ser. Ser, vibrar. Ali eu gostaria que nós chegássemos. Estão no yang, não é? É verdade. É um ótimo conselho. Então, assim, resumidamente, uma mensagem que tu deixes a todas as pessoas, tanto mulheres como homens, que nos estão a ouvir. Depois de toda esta nossa conversa e de toda esta energia que se passou aqui também, que estás a sentir neste momento, uma mensagem que te vem. Eu diria assim, dançam a dança no palco do relacionamento bem, para poderem encontrar um equilíbrio do yin e yang dentro de vocês. Muito bom. Olha, Radmila, e quem quiser ir a uma consulta tua ou saber um bocadinho mais, chegar até ti, onde é que te pode encontrar? Nós estamos na Clínica Medicinas em Cascais. O que mais ainda me interessa é que as pessoas começam a trabalhar as suas identidades. Isto é tal vaso terapêutico que você tem na clínica, que se trabalha com Zoom, onde se vai ajudar que as pessoas se encontram mais e mais com eles próprios. Não? E isto só entrando na clínica, pela internet, entrando na clínica em Cascais, né, Medicinas Cascais, vocês vão encontrar estas informações. A clínica contém um lugar que é consultas e contém outro lugar que é educação para a saúde. Muito bom. Estes dois lugares dançam lá muito. E também tens a Clínica Medicinas no Instagram? Sim, eu não, eles. Eu sou péssima nisso, mas sim, existe também, existe no Instagram site, também, isso mesmo. Etc. Há vários cursos que se promovem ali, né? Então cursos que têm a ver sempre com esta informação de dentro para fora, como é que o corpo pode ser mobilizado, como é que eu posso me responsabilizar para aquilo que acontece no meu corpo e como é que eu posso promover que o meu corpo encontre uma saída deste lugar. Muito bom. Porque, repara, se o corpo encontra um lugar até doença, ele sabe o caminho de saúde para a doença. Ele sabe o caminho de doença para a saúde também. Precisamente. Olha, eu ficava aqui, estou encantada, porque pelo menos realmente é uma área que me apaixona, não é? Não é à toa. Portanto, tudo aquilo que eu desejo é que lá em casa, ou seja onde estiverem-nos a ouvir, que tenham bebido tanto como eu bebi. Pois é tanta informação que realmente é preciso agora dar tempo para, não é? Para maturar e para sedimentar também. Mas é tão bonito, por isso que te procurem, que busquem esses cursos, que se informem, que se conectem com o seu corpo. Nós, neste momento, estamos a criar uma nova coisa, uma tentativa, com consultas de grupo temáticas, né? Onde vai haver entrada pelo temas mioma, adenomiose, endometriose, infecções urinárias, e vai haver uma sequência de 6 encontros junto com terapia, autoterapia. Né? Então, são tentativas como é que podemos mobilizar que a informação chegue mais longe possível. Muito bom. A ideia é não ir à busca da Radmila. Não. A ideia é ter auto-informação e ter autoconhecimento suficiente de poder ir, não interessa onde, né, e saber escolher para si. Sim. Lá está, ir ao corpo. O corpo sabe, como tu estavas a dizer. Muito bom. Obrigada, Radmila. Obrigada a eu. Uma vez mais, e obrigada até pelo dia de hoje estares aqui e a trazeres isto, não é? Tudo isto. Portanto, tu é que fazes anos, mas tu é que estás a deixar um presente a toda a humanidade que nos ouvir. Por isso, muita gratidão. Muito obrigada. Desse lado, espero que tenhas ficado tão encantado quanto eu. Acho que estou mesmo aqui apaixonada, porque realmente não foi por acaso que fui estudar esta forma de olhar para o ser humano e para olharmos para a vida. E é um mundo
que o possas explorar, que o possas descobrir-te cada vez mais, ir ao encontro do teu corpo e de toda a informação, o conhecimento, a sabedoria que ele tem, ou seja, que tu já tens em ti. Um grande beijinho e cá te espero na próxima semana. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês.